Quando o George Soros quebrou o Banco da Inglaterra, ficou famoso, foi porque ele apostou contra a libra esterlina, né? Porque ele achou que o Banco Central da Inglaterra não ia conseguir defender um patamar de taxa de câmbio que a Inglaterra e todos os países que estavam estudando chegar na unidade monetária, que foi o euro, né? Foi até por isso que a Inglaterra saiu e não fez parte. Todos os países tinham uma taxa de câmbio que eles tinham que defender, mais ou menos nessa lógica da cesta de moedas. Elas tinham que manter uma paridade de câmbio, de valor entre as moedas de todos os países que estavam estudando ter a unidade monetária, que depois veio a ser o euro. E esses países, para defender isso, obviamente, como o Brasil, tinha que ficar intervindo no câmbio. Eles tinham que ter um câmbio dentro de uma banda. Era um câmbio flutuante, mas fixo. Uhum. Tinha uma banda ali que o Banco Central tinha que intervir. O Jorge Soros fez alguns estudos lá com um especialista que ele tinha na época e olhou e falou assim, esses caras não vão conseguir defender o valor da moeda, da taxa de câmbio, porque a Inglaterra tinha um problema de inflação e o Banco Central tinha, como todo Banco Central no mundo, que intervir elevando a taxa de juros, né? Então, quando ele eleva a taxa de juros, ele mantém a moeda dentro do país. E aí, por uns estudos que ele fez, ele falou assim, o Banco Central tem um limite para aumentar a taxa de juros, porque, obviamente, se aumenta a taxa de juros, tem um monte de reflexo negativo na economia. E o Banco Central vai chegar nesse patamar, ele não vai conseguir fazer isso. E quando ele não conseguir mais subir a taxa de juros, vai ter uma fuga de capitais da Inglaterra e o Banco Central inglês não tem reservas suficientes para defender essa banda da taxa de câmbio. Foi o estudo que o Jorge Soros fez e ele acertou. Aí o que ele fez? Ele começou a apostar contra. Ele começou a apostar contra a libra esterlina. E ele foi vencedor porque ele se alavancou também, pegou não sei quantos bilhões e foi cada vez mais apostando contra. Quando a Inglaterra abandonou, assumiu realmente que não ia conseguir defender o poder, lá a taxa de câmbio disparou e o Jorge Soros ganhou 1 bilhão lá num dia. Né? Uhum. Ficou famoso esse movimento. Por que eu contando essa história aí? Porque aí a Inglaterra teve que abandonar esse sistema e ele saiu da unidade monetária e até hoje é só a libra esterlina. Ela não entrou na unidade, entrou na comunidade europeia, mas não entrou na unidade monetária. Foi isso que aconteceu. Os países, por que eu falo isso? Por que o Brasil tem capacidade para enfrentar? Tem uma conta que não está em documento nenhum, é uma conta meio lógica que eu tenho, e uma lógica bastante embasada, que quando eu fui professor do BMEC, tinha um outro professor que ele era o cara que fazia a gestão das reservas internacionais. Eu era o único cara do mercado que era professor do BMEC. Todos os outros professores eram do Banco Central, do Tesouro Nacional. Então eu conversava muito com eles e sabia mais ou menos, né? E ele era o gestor das reservas internacionais do Brasil. E ele nunca me falou isso, mas pelas conversas, qual que é a lógica? O que propicia uma fuga de capitais do Brasil? É toda a dívida pública e privada que o país tem em dólar. Então, sei lá, o Grupo Flow tem uma dívida de 100 bilhões de dólares. Né? O Estado brasileiro tem uma dívida de 1 trilhão de dólares. Então, teoricamente, numa crise de aversão ao risco tremenda, no limite, vão sair 1 trilhão e 100 bilhões de dólares do país. Uhum. Porque vai ter que pagar, vai ter que executar essa dívida, vai ter que pagar. E aí o país precisa ter esse 1 trilhão e 100 bilhões de dólares. Né? Se ele não tiver, o mercado vai fazer a mesma leitura que o Jorge Soros fez do Banco da Inglaterra. O país não tem capacidade de defender o poder da sua moeda. Então, como estou falando, não tem nada escrito, mas é mais ou menos essa conta que o mercado faz. Né? O país tem que ter reservas suficientes para pagar toda a sua dívida pública e privada em dólar. Tá? Então, as reservas que o Brasil já chegou de passar de 400 bilhões de dólares, sempre foram suficientes nessa conta para pagar toda a dívida, porque o Brasil quase não tem mais dívida externa, pública, mas para pagar quase toda a fuga de capitais que seriam para pagar as dívidas de todas as empresas do Brasil em dólar. Então, é como se eu tivesse um canhão aqui falando, não adianta você apostar contra a moeda brasileira, porque eu tenho um canhão aqui que eu derrubo todo mundo. Uhum. Pode sair todo mundo amanhã, eu tenho 400 bilhões de dólares para pôr no mercado. Então, não apostem contra a minha moeda. No limite é esse o recado que as reservas internacionais do Brasil dá para o mercado. Então, o Brasil tem reservas internacionais suficientes para defender o poder da moeda. Tá? Mas ele não precisa utilizar tudo isso. Por quê? No mesmo exemplo, teve um aumento na aversão ao risco. Né? Aí, os investidores estrangeiros fogem. Vende aqui os ativos dele e fogem. Então, o que desestabiliza a taxa de câmbio? É um desequilíbrio entre compra e venda, como tudo. Tem muita gente indo embora, tem que comprar dólar, converter o real dele em dólar para ir embora.
Aí ele está na ponta compradora de dólar. Aí o dólar se valoriza, a taxa de câmbio dispara. Então, sempre que há uma fuga de capitais saindo do Brasil para fora, é o que impacta a alta do dólar. Tá? Só que tem muita gente que não está nessa ponta porque ele quer ir embora para o Brasil, porque ele quer se proteger. Então, o mesmo exemplo. O Grupo Flow aqui tem uma fatura para pagar daqui 100 dias de 100 mil dólares. Daqui 30 dias de 100 mil dólares. E aí o Igor está aqui vendo a contabilidade e fala, putz, gerou esse negócio do Trump aí, o dólar está subindo. Cara, não vou correr o risco, não. Vou comprar os 100 mil dólares hoje porque eu tenho uma fatura para pagar daqui a um mês. Uhum. O Banco Central sabe disso. O Banco Central tem mapeado quem está comprando dólar para se proteger e quem está comprando dólar para sair do país. O que o Banco Central faz? Um contrato de swap cambial. Eu chego para você, Igor, e falo assim, Igor, sua fatura é de 100 mil dólares, você está comprando 100 mil dólares porque você tem uma fatura para pagar. Fala o seguinte, vamos fazer um contrato aqui de swap cambial. Eu te dou os 100 mil dólares daqui 30 dias e você me paga a taxa de juros. A variação da taxa de juros de hoje até daqui 30 dias. O contrato de swap cambial é isso. É uma troca de dólar por taxa de juros. Então, o Banco Central, nessa operação, ele não usa reserva internacional. Ele tem um custo, que é pagar, obviamente, a variação do dólar, quando ele for te entregar o dólar, e vai receber taxa de juros e vai, se for uma diferença negativa, ele vai assumir o prejuízo. Mas ele não vai usar a reserva internacional. Então, uma boa parte do dinheiro que entra nesses movimentos do mercado no aumento da aversão ao risco são de empresas querendo se proteger. Ele não quer pagar a variação. Tá? Então, entendido o que é o contrato de swap cambial. Agora, nesse acordo que o Brasil fez com a China, a mesma coisa. Eu sou japonês, tá? Mas eu vou fazer o papel do chinês. Tá bom. Eu sou um empresário chinês, você é um empresário brasileiro. Aí você importou aqui, sei lá, cachaça da minha empresa, eu mandei para você. Cachaça não, que o chinês é ruim fazer isso. Você importou os microfones aqui para vender no mercado brasileiro. Mesmo exemplo, fez uma fatura aqui para me pagar daqui 30 dias de 100 mil dólares, como era feito. E você fazia a operação exatamente essa, swap cambial. Você fazia no Brasil essa operação com o Banco Central brasileiro para se proteger numa eventual disparada aí da taxa de câmbio. O acordo que o Brasil fez com a China é que você não precisa mais fazer em dólar, você pode fazer em yuan. Eu, China, Estado, aceitei fazer isso e os meus empresários aceitaram fazer isso. Entendeu? Então eu vou te vender em yuan, porque qual que era a preocupação quando era só com a moeda? Pô, mas se disparar aí a taxa de câmbio, eu vou ter que fazer um swap cambial no Brasil em dólar, vou ter que ficar fazendo a conta com o yuan, isso vai me desorganizar. O acordo que o Brasil fez com a China foi que esses contratos swap cambial podem ser feitos em yuan. Então você tem uma fatura para pagar daqui 30 dias de 100 mil yuans e o Banco Central aceita fazer, entre os dois países, um contrato swap cambial em yuan, sem passar pelo dólar. Entendi. Ô, Kobori, o Milei fez isso. A China fez com o Milei também, não fez? Com a Argentina também, não fez? Eu acho que nesse acordo fez, até porque a Argentina está com um problema seríssimo. Para honrar as contas com o FMI também, né? Porque o FMI emprestou os dólares para a Argentina, mas com exigência que eles não poderiam usar esse dólar para defender a moeda. Nessas operações da Argentina para defender o peso argentino, né? Então, esse acordo que a China fez com a Argentina, já também tentando, porque o Milei é completamente aliado aos Estados Unidos, né? Mas é tipo já estendendo a mão. Isso que eu falo, enquanto um quer chutar, o outro está estendendo a mão. Foi meio que um sinal de... Mesmo sabendo que você está aliado lá, ó, se você tiver algum problema aí na taxa de câmbio, eu aceito fazer um swap cambial com você em uma. Como é que vai e como vai a Argentina? É porque as informações que eu li, elas são conflitantes, depende de quem está falando. Tem uma galera que fala que vai bem, as coisas... apesar de... parece que os índices estão melhorando, não sei o quê. Tem uma outra galera que fala, porra, mas a galera tá passando um maior sufoco e tudo mais. Como é que vai a Argentina? Eles acabaram de atravessar uma grande crise política esses dias agora, né? Porque um dos tópicos que são muito contraditórios do governo Milei é justamente a assistência social, que o Plano Motosserra cortou uma série de assistências sociais, inclusive o reajuste para aposentados e pensionistas. Nesse final de semana agora, ou na sexta-feira, a gente teve a aprovação na Argentina de um reajuste das aposentadorias e das pensões. Inclusive a própria situação, o partido do Milei, também do Macri, né, que perceberam que iam perder a votação, eles boicotaram o processo.
o Milei está acusando a Victoria Villarruel, que é a sua vice, de ser uma vendida, porque ela participou também da votação. Aí ela está acusando a Patrícia Burit, que é a ministra da Segurança, falando, não, mas você deveria ter contido. Enfim, uma grande guerra ali. Por quê? Porque o Milei, de novo, né, economia é mais Kukobori, mas quando você pega os dados macroeconômicos, realmente a inflação reduziu, você tem uma melhoria da Bolsa de Valores, os dados macroeconômicos eles estão bons. Mas quando você analisa na qualidade de vida, principalmente da população mais vulnerável, aí que está o problema. Seja nos programas assistencialistas, seja na questão dos pensionistas. E acho que essa briga que a população, principalmente mais idosa, teve para ter um reajuste do poder de compra para uma população tão vulnerável, acho que mostra só, né, como economicamente dados macroeconômicos bons, mas socialmente ainda muitos problemas para a população mais vulnerável. Entendi. Como diria Maria da Conceição Tavares, o povo não come PIB. Que é mais ou menos o que o Ricardo falou. Você tem dados macroeconômicos muito bons, mas os ajustes geralmente são feitos nas classes mais pobres. E esse tem um problema social, né? É fácil acabar com a inflação. Mata 20 milhões de pessoas. Se elas parar de comer, para de ter inflação de alimentos, né? No limite, é isso que a taxa de juros faz. Quando você aumenta a taxa de juros, você está fazendo? Você está tirando uma parcela da população do consumo, está tirando uma parcela da população do emprego. Porque o que é inflação? Como tudo, oferta e demanda. Você tem a mesma quantidade de oferta. Quando você aumenta a demanda e se não aumenta a sua capacidade de ofertar, você gera um desequilíbrio no preço, né? Mais gente comprando do que produz para ser ofertado, o preço de equilíbrio sobe. Né? Sei lá, eu sempre dou exemplo meio tosco, né? Você tem 10 quilos de arroz e 10 pessoas querendo comprar o arroz. E 10 reais. O preço do quilo de arroz vai ser R$1, o preço de equilíbrio, né? Se você não aumentar a produção de arroz, continuar 10 quilos de arroz, e você agora jogar R$20 na economia, o preço de equilíbrio vai passar para R$2 cada quilo, né? Então, no limite, a inflação é isso. Você aumentou muito o consumo, a demanda, e você não aumentou a capacidade de ofertar. Tem uma pressão sobre o preço de equilíbrio sobe, aumenta a taxa de inflação. Tá? O que a taxa de juros faz? Porque a taxa de juros ela só atua sobre a demanda. Ela atua sobre a oferta de forma perversa, porque quando eu aumento a taxa de juros, eu estou aumentando o custo de capital, as empresas que iam investir em aumentar a capacidade de oferta não vão investir, porque ficou mais caro aumentar a capacidade de oferta, e também porque a política monetária está dando sinal que vai esfriar a demanda. Para que eu vou produzir mais se não vai ter demanda? Então, o Brasil está nesse ciclo há muito tempo. Eu não aumento a minha capacidade de ofertar na economia e eu fico só tentando controlar a demanda, né? E controlar a demanda, quando você aumenta a taxa de juros, é tirar uma parcela da população do consumo. Simplificando, eu aumentei a taxa de juros falando que uma parcela aqui vai comer menos, uma parcela vai perder o emprego, porque eu esfrio a atividade econômica e gero desemprego. Por isso tem o trade-off entre inflação e desemprego. Então o aumento da taxa de juros no limite é exatamente isso que eu te falei, é tirar a pessoa do consumo. Por isso que eu estou falando, é fácil você acabar com o problema da inflação. Mata 20 milhões de pessoas. Você não vai ter inflação. A taxa de juros que ela faz é isso, é manter quem já consome e quem já tem poder econômico consumindo, porque você está comendo menos. Eu estou comendo menos porque eu estou tentando ficar mais fitness. Você está querendo ficar mais bonitinho. Mas quando a taxa de juros era 2%, agora é 15%. De lá para cá, você parou de comer? Não. Você está comendo pior? Não. Quem está fazendo isso é a classe mais pobre. É. Porque quem já é rico, quem já tem acesso ao consumo, tem uma alimentação de qualidade, tem um acesso a lazer, acesso à cultura, não muda nada. Muito pelo contrário, quem tem capital melhora, porque agora eu tenho uma taxa de juros melhor para remunerar meu capital. Quando eu aumento a taxa de juros, o que eu estou fazendo é tirando a parcela mais pobre do consumo. Eu estou diminuindo o poder de consumo deles, estou falando para eles comer menos, estou falando se ele quisesse trocar aquele carro, não vai mais trocar, porque a taxa de juros está mais alta. Se ele quisesse trocar aquela geladeira, ele não vai trocar. Se ele quisesse ir para uma casa melhor, com um aluguel um pouquinho mais caro, ele não vai, porque a taxa de juros está mais alta, eu vou esfriar a atividade econômica e ele vai ou ficar na situação que ele está, ou ele vai ficar mais pobre. Ele vai consumir menos. É isso que a taxa de juros faz. Então, o que o Ricardo falou é exatamente isso que está acontecendo na Argentina. Puta plano, corta aqui, corta... Cai tudo nas costas dos mais pobres. Por isso que tem um aumento de insatisfação social na economia. Com certeza, quem já é rico lá deve estar feliz com os índices macroeconômicos. Mas a população como um todo está feliz? Melhorou a situação dela? Não melhorou nada. Só piorou. Entendi. Você falou que o Brasil está nesse ciclo aí. A gente mexe nos juros o tempo inteiro, mas mexe Bom, posso estar falando grande merda aqui, né? Vocês que são os especialistas. Mas o que tu quer dizer com a gente estar preso nesse ciclo há muito tempo? Que a gente não produz mais?
Porque a nossa economia não é dinâmica. Primeiro que a gente desindustrializou o país desde a década de 90. A gente adotou a cartilha, o consenso de Washington, a cartilha do FMI, e a gente simplesmente desindustrializou o país, né? O Plano Real ajudou a desindustrializar o país também. Quem começou foi o Collor, mas o Plano Real ajudou porque a gente controlou a inflação, mas o remédio foi muito amargo. Porque para controlar a inflação, a gente teve que controlar a taxa de câmbio até 99, e a gente controlou a taxa de câmbio com taxa de juros muito altas. Então, taxa de juros muito alta. O que é uma taxa de juros muito alta? Chegou a 40% na época depois do pós-Plano Real, né? E até hoje, 15% é a taxa de juros muito alta. Então, a taxa de juros muito alta, ela inibe o investimento. Então, o Brasil já vinha se desindustrializando, ele continuou se desindustrializando. Você não tem fontes de financiamento para industrializar o país, né? O BNDES sempre com um papel um pouco mais tímido, sem caixa, porque quem injeta dinheiro no BNDES é o Tesouro Nacional, né? Não tem caixa, o Brasil se desindustrializou. Então, a gente não tem uma economia dinâmica. O que é uma economia dinâmica? Tem uma grande base instalada, onde você pode aumentar a sua capacidade ociosa de ofertar bens e produtos muito rapidamente. Mesmo as economias que são dinâmicas, sempre a demanda vai aumentar numa velocidade muito maior do que a capacidade de ofertar. Então, você vai aumentar a demanda, vai passar um tempo, você consegue aumentar. Quando a economia é dinâmica. Como a nossa economia não é dinâmica, aumentou a demanda, a gente não aumenta a nossa capacidade de ofertar, porque nossa economia já é muito desindustrializada, não tem um dinamismo na nossa economia. Então, se você não der um tempo para os empresários investirem em capacidade de ofertar, de produzir, né, você não consegue elevar a sua capacidade de oferta. Então, aumenta a demanda e aumenta a taxa de juros. Aí o que eu faço? Quem está aqui na oferta não vai investir em aumento de capacidade de produção de ociosa, e quem está demandando vai diminuir a demanda. Então, eu fico o tempo todo fazendo isso aqui. Aumenta a demanda, diminui a demanda. Aumenta a demanda, diminui a demanda. E a economia não cresce em capacidade de ofertar. Então, a economia brasileira deveria, estruturalmente, dar um tempo maior para essa capacidade de ofertar aumentar. E a nossa política monetária é proibitiva. Por quê? Porque algum iluminado pegou o sendo a média de taxa de inflação de 4% e baixou para 3%. Era 4 com a banda de 2, podia oscilar de 2 a 6. Aí baixou o sendo a média de 4 para 3 e a banda de 1,5, agora só de 1,5 a 4,5. A economia não mudou nada estruturalmente para ter feito isso. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha! Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.